Seguindo aqui no âmbito dos blocos, né? Como eu falei, eu vou ficar aqui offline para a gente poder editar o programa novamente. A gente pode adicionar uma série de blocos, sejam eles blocos tradicionais ou sejam blocos com a opção do Enable, né? Nós temos aqui os blocos digitais, né? Vou adicionar até uma outra rede aqui abaixo. A gente pode visualizar que a gente tem blocos de entradas e saídas digitais aqui interessantes, blocos de AND, blocos de OR. A gente pode estar trabalhando com isso, que é muito interessante também. Misturando também um pouco dos conceitos de eletrônica digital também, não somente trabalhar a eletrônica por meio de contatos, porque assim, de maneira lógica, nós temos que isso aqui é uma OR, né? Na partida direta do motor 2, se ON2 estiver ativado ou se status 2 estiver ativado, a gente vai ter a ativação do status 2 aqui como bobina, né? Ou seja, a gente tem uma OR representada na maneira dos contatos, mas a gente também pode trabalhar isso de maneira mais agradável quando se tem um conhecimento mais amplo sobre a eletrônica digital do que sobre contatos, né? No caso, abrangendo aqui a disciplina de acionamentos elétricos, né? A gente pode estar trabalhando aqui com a eletrônica digital de maneira pura, né? Criar programas aqui de fato booleanos, utilizando esses conceitos de operadores booleanos básicos, né? Portas AND, portas OR, SHOR, enfim, a gente pode estar desenvolvendo essas aplicações aqui de maneira bem interessante. E a gente não se limita a esses blocos, né? Como eu falei, a gente tem o gestor de bibliotecas que inicialmente eu tinha ensinado a gente a visualizar os blocos que estão no standard. Porém, o Codes ele permite, por ser um software muito aberto, nos permite a instalar novas bibliotecas e expandir a gama de blocos que nós temos disponíveis. E aí a gente pode vir aqui no gestor de bibliotecas, adicionar biblioteca e fazer uma pesquisa com o que eu acho interessante. Então nós temos aqui expansões no âmbito de aplicações, Net-Based Services, que eu acredito que seja no âmbito de comunicações, standard de 64, útil, e demais blocos, a Field Bus, tratando de maneiras de comunicação, né, com os controladores, a gente tem esse tipo de expansão também. E um bloco que eu acho bem interessante é o bloco útil, que a gente pode estar vindo aqui em common útil, ou a gente pode também estar manualmente pesquisando aqui um bloco que seja interessante. Pode pesquisar ele até mesmo pelos componentes que nós temos internos a ele. Por exemplo, eu posso pesquisar PID e é possível que apareça algum das bibliotecas que contenham esse bloco de PID como elemento de sua biblioteca. Ele demora um pouquinho em fazer uma pesquisa porque a, a gama de possibilidades que a gente tem aqui nas bibliotecas é muito larga, então é natural que apareçam diversos blocos. E aqui a gente tem, por exemplo, o bloco PID na biblioteca útil. E em outras aplicações aqui ele nos sugere outros que contenham esse texto PID, né? Mas eu vou aqui manualmente adicionar o bloco útil, que é um bloco que eu já conheço um pouco sobre ele. Tenho noção de que ele vai trazer ferramentas muito úteis aqui para o âmbito de engenharia elétrica, mais especificamente para a aplicação que eu pretendo utilizar. E eu posso estar instalando ele aqui. E a gente percebe que não temos não somente mais o bloco standard, mas também o bloco útil, que contém essa série de elementos aqui, né? Então a gente pode estar vindo aqui e entendendo o que nós temos aqui interno a esse bloco útil. Vamos ver aqui, esse aqui é o standard, que contém também interno a ele, tem temporizadores, e a gente pode estar agora retornando ao PLC-PRG, pegando uma caixa, inserindo o bloco que é interessante para a gente, e aqui a gente tem, por exemplo, um bloco de PID, que ele vai criar uma variável do tipo PID, uma instância, e esse bloco ele não tinha antes da gente fazer a instalação dessa biblioteca. Ou seja, é muito interessante conhecer as bibliotecas e conhecer os elementos que estão internos a elas. A gente tem agora a possibilidade de fazer um controle PID apenas com esse bloco. Não havia a necessidade de utilizar contatos e demais blocos matemáticos para fazer isso de maneira muito mais robusta, né? Muito mais complicada. Agora a gente, com apenas esse bloco, a gente consegue fazer a utilização de PID. Outro bloco que, ao meu ver, é muito interessante, a gente pode adicionar ele aqui,
Com um contatozinho aqui que não quer sair. Eu vou excluir essa network. O contato ali está teimoso, não quer sair. A gente pode estar adicionando aqui um bloco lim trafo, que é outro bloco que eu acho essencial, principalmente quando a gente vai trabalhar com variáveis analógicas de maneira geral, porque ele é um bloco que permite a gente fazer o escalonamento. E no que é importante o escalonamento? Nós temos uma variável de entrada, que será uma variável do tipo física, como por exemplo uma tensão de 0 a 10 volts da saída de um transmissor de temperatura ou transmissor de nível. E a gente define essa entrada, definimos os valores mínimo e máximo, no caso o range desse instrumento de medição. Então, eu vou criar aqui um caso aplicado, que eu acredito que fique mais fácil a visualização. Vou apagar aqui o PID, já que a gente no momento não está utilizando ele. E vamos... Vou dizer transmissor temperatura. Vai ser uma variável do tipo real. E eu vou colocar ele na entrada. Então, o que seria isso? Nós teríamos que um transmissor de temperatura associado à entrada desse bloco com um range de medição de 0 a 10 volts. E ele mede uma temperatura, digamos, de 0 a 100 graus Celsius. O que que isso quer dizer? O que que esse bloco vai fazer? Ele vai fazer o escalonamento. Ou seja, se eu tenho 0 volts na saída desse transmissor, naturalmente, eu estarei medindo 0 graus Celsius, já que a saída desse transmissor de temperatura é de 0 a 100 graus Celsius. Se eu tenho 10 volts na saída desse transmissor, naturalmente eu terei 100 graus Celsius na saída. Né? Se eu tenho 10 volts na saída do transmissor, naturalmente estarei medindo 100 graus Celsius. Então ele faz esse tipo de escalonamento. E tratando de um 0 a 10 volts para um transmissor de 0 a 100 graus Celsius, isso parece de maneira muito mais simplificada. A gente conseguiria também fazer com blocos matemáticos. Mas aí, se esse transmissor não fosse de 0 a 10 volts e fosse, por exemplo, de 4 a 20 miliamperes, que é uma aplicação muito utilizada na indústria, principalmente com protocolo de comunicação do tipo HART, essa conversão já não se torna tão trivial para uma medição, por exemplo, de 20 graus Celsius a 120, ou de menos 120 graus Celsius a 120 graus Celsius, né, tratando de aplicações criogênicas. Enfim, é muito interessante fazer esse tipo de conversão e utilizar blocos que facilitem a vida do desenvolvedor. É muito, muito útil a utilização desse tipo de bloco. Nós podemos, inclusive, agora fazer uma simulação desse transmissor de temperatura. Digamos que ele seja um de 4 a 20 miliamperes e a medição dele seja de 0 a 100 graus Celsius, que eu acredito que fique um pouco mais fácil a conversão. E vou botar de 0 a 10 volts também, que a gente consegue fazer as continhas de cabeça e fica mais simplificado, né, para visualização. Vamos estar compilando aqui o programa para verificar se não há nenhum erro. Muito importante essa etapa, né? A gente nunca pode esquecer de fazer a compilação antes de fazer o download, porque a gente pode estar, principalmente em caso que a gente tenha um controlador real, prejudicando ali o sistema, né? Então vamos agora iniciar a simulação. Ele vai pedir para a gente fazer novamente o download, né? Já que a gente tem uma alteração no programa. Eu esqueci de associar o out a uma variável, mas a gente consegue aqui, no momento que a gente está online com o controlador, verificar o valor em tempo real, né? Dei start aqui, nós temos o nosso transmissor, na saída dele, 0 volts, né, hipotéticos aqui. E, consequentemente, a medição dele está em 0 graus Celsius. Se a gente quiser preparar um valor, e é interessante a gente ver que conseguimos também fazer a simulação com valores reais, não somente com as variáveis booleanas, né? Vamos dizer que eu tenho uma saída de 3 volts desse transmissor de temperatura.
vou dar OK, que ele vai preparar o valor, mas o valor ainda não está aplicado, né? Como a gente viu nos operadores booleanos, a gente tem também essa questão de valor preparado e valor de fato, né? Que está instantâneo ali no elemento. Vamos gravar os valores. Se a gente tem 3 volts na saída do transmissor, consequentemente ele está fazendo uma medição de 30 graus Celsius. Ele faz esse tipo de conversão. E é muito útil mesmo, principalmente quando a gente tem uma série de elementos instalados em campo, a gente consegue fazer esse link trafo para fazer esse escalonamento e facilitar a visualização do operador. E a gente consegue ter visualização tanto do dado físico, né, como do dado de saída do elemento. E isso é muito importante também para a questão de análise de falhas, né? O valor que está na saída do transmissor é de fato o valor que está correspondendo a um momento em que essa conversão está ocorrendo alguma falha. Então é muito interessante a gente ter esse tipo de elemento para o nosso sistema, para ampliar até mesmo o nosso troubleshoot, a nossa análise de falhas, né?